Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai continuar a falar sobre o livro O Homem e a Eternidade, do padre Garrigou Lagrange, né? Então, nós estamos discorrendo sobre os novíssimos, que é o inferno, o purgatório e o céu, né? Que seriam, então, os tópicos comentados, principalmente, né, em 3 partes, divididos, então, nesse livro bem profundo, um conteúdo bem interessante. Até convido você que não conhece esse livro, que você venha conhecer, que você venha adquirir essa importante obra do padre Garrigou Lagrange. O que nós vamos, então, discorrer hoje? Nós vamos fazer a discussão sobre o céu em 2 etapas. Então, nós vamos discorrer hoje e no próximo vídeo mais um pouco sobre esse importante tópico dos novíssimos. Então, nós já discorremos sobre o inferno e sobre o purgatório. Nós falamos que o inferno é um estado imutável de profunda humilhação que o ser humano não poderá mudar, e nós falamos que o purgatório é um estado intermediário, onde o ser humano não verá face a face ainda a Deus. Ele sofrerá um fogo que por muitos até é considerado um fogo corpóreo, um fogo que até muitos deles falam que o fogo do inferno é um fogo escuro, um fogo sombrio. O fogo do purgatório é um fogo um pouco mais claro, né? Um fogo de purificação, purificação da alma que ainda não está pronta para ver a Deus, mas que irá então se purificar, vai se remir das suas faltas nesse fogo purificador, então, que é chamado então de purgatório. Então, o purgatório, na verdade, é esse estado onde a alma ela está ávida para ver a Deus, só que ela ainda não pode. Ela precisa pagar por suas imperfeições, por suas falhas morais, por suas fome de pecado, por seus defeitos, né, muitas vezes resultantes do pecado. Às vezes aquela pessoa que viveu na vida uma vida de pecado e ela se arrependeu, mas não conseguiu expiar perfeitamente essas faltas, essas falhas morais, esses pecados que ela cometeu. Então o purgatório é um local de expiação, é um local de sacrifício penitencial, aonde ela vai então remir, onde ela vai então pagar por essas dívidas, por aquilo que ela não conseguiu então quitar com Deus. Ela vai então fazer então as pazes com a justiça divina. É onde então se faz valer a justiça divina. E hoje a gente vai falar sobre o céu. O que seria o céu? O céu seria a visão beatífica de Deus. Aquelas almas, aquelas pessoas que na Terra elas conseguiram ficar quites com a justiça divina, elas não cometeram pecados graves, elas foram pessoas boas, pessoas generosas, pessoas que fizeram grandes atos, pessoas que tiveram uma vida reta, uma vida exemplar. Essas pessoas, se morrerem nessa condição, muito provavelmente irão direto para o céu. Por quê? Porque elas estarão quites com a justiça divina, elas não estarão devendo nada para Deus. Porque para a alma poder ver a Deus, ela não pode estar com nenhuma mancha. Ela tem que estar totalmente purificada de suas falhas. E para ela então chegar até o céu, ela precisa se purificar. Ela precisa estar então livre de qualquer mácula, de qualquer falha moral, de qualquer defeito de caráter, de qualquer pecado, de qualquer fome de pecado. Ela precisa estar então livre de todos os defeitos que a impedem de ver a Deus, porque Deus é perfeito. Deus, ele é um ser, então, onde você vai, então, verificar o quê? Através da graça, da esperança e da caridade, você vai contemplar a Deus, através dessas 3 virtudes, né? A graça, a esperança e a caridade. A fé, a esperança e a caridade abrem as portas do céu. Para você entrar no céu, você precisa ter essas virtudes. Você precisa ter a graça santificante. Você precisa ter a esperança e você precisa ter a caridade.
O purgatório serve muito para purificar e para aumentar a caridade na pessoa, o amor, porque no céu você só vai verificar o amor de Deus, você vai verificar o quanto Deus é amável, o quanto Deus ele é infinitamente maior, infinitamente superior àquilo que você imaginava, porque na Terra, como diz aquela música, né? Do Renato Russo, nós vemos em parte, mas então nós veremos face a face, porque nós não temos uma visão correta de Deus, nós temos uma visão parcial de Deus, nós temos uma visão do que é Deus, a gente imagina um Deus de amor, um Deus que ele é puro amor, um Deus que nos ama e nós podemos sentir esse amor, mas no céu nós o veremos face a face, sem nenhuma dúvida, né? Se nós temos alguma dúvida, se nós temos algum tipo de dificuldade de enxergar a Deus, de vê-lo tal como Ele é, no céu nós veremos tal como Ele é, sem nenhum tipo de dúvida, né? Sem nenhum tipo de dificuldade de enxergá-lo, porque nós estaremos então diante da face beatífica dele e nós o veremos então em toda a sua glória, em toda a sua perfeição. Nós o veremos de uma maneira plena, de uma maneira totalmente repleta da sua glória, do seu amor e da sua beleza. Nós veremos um Deus belo, um Deus que transcende muito mais aquele conceito que nós aprendemos às vezes aqui na Terra, porque nós não temos o conceito correto de Deus. Às vezes a gente tem uma visão, mas a gente não tem a visão correta daquilo que significa Deus, aquilo que significa a glória de Deus. E no céu nós veremos Deus em toda a sua glória. Essa é algo que é muito importante nós entendermos. E o que nos concede essa capacidade? É a nossa inteligência ser superior à nossa vontade. Como nós temos uma inteligência superior à vontade, nós conseguimos, então, enxergar a Deus com toda a sua, como eu falei, com toda a sua magnificência, com todo o seu esplendor. Nós não veremos mais de uma maneira parcial. Nós veremos, graças à inteligência apurada e à vontade também, nós conseguiremos vê-lo de uma maneira face a face. Nós não veremos mais em parte, como nós vemos agora. Nós o veremos face a face. E o que nos dá essa capacidade é a nossa inteligência e a nossa vontade, que estarão muito aguçadas no céu. Então a gente precisa entender que a nossa vida, ela precisa ser, então, essa caminhada rumo ao Pai. E como que nós vamos, então, conseguir conquistar esse reino dos céus, né? Fazer com que o céu ele se torne algo real? Quando nós vivermos as virtudes cristãs. E as virtudes no purgatório, elas serão aprimoradas, as virtudes infusas, as virtudes adquiridas, os dons do Espírito Santo. Nós precisamos viver isso já na Terra, viver de uma maneira repleta, né? As virtudes infusas, as virtudes adquiridas, a fé, a esperança, a caridade, a prudência, a justiça, né? Tudo isso, a temperança. Quanto mais temperante, quanto mais prudente, quanto mais justo, quanto mais nós vivermos as virtudes cristãs, as virtudes morais, as virtudes infusas, as virtudes adquiridas, mais próximos de Deus nós estaremos. Porque Deus, ele é perfeito, ele não admite nenhum tipo de imperfeição, ele não admite nenhum tipo de falha moral, ele não admite nenhum tipo de desculpa. Né? Nós podemos dar desculpa para os seres humanos, mas para Deus nós não podemos dar desculpas, porque Ele nos conhece tal como nós somos. E Ele nos criou para o amor, Ele nos criou para amar ao próximo e para amar a Ele. Se nós dissemos que amamos a Deus, mas não amamos ao próximo, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso e a verdade não está nele. Por quê? Porque Deus, ele vai nos julgar na medida do nosso amor. Quanto mais nós amarmos as pessoas, quanto mais nós formos pessoas que realmente vivemos a justiça, tivermos fome e sede de justiça, tivermos um coração puro, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, tanto mais nós estaremos próximos da grande e da perfeita caridade que é Deus, porque só Deus é a caridade suprema, só Deus é o amor supremo, só nele é que nós encontraremos a nossa verdadeira satisfação. Nós não encontraremos aqui na Terra, por mais que às vezes a gente tenha promessas até da própria igreja, de que nós seremos plenamente felizes, de que nós seremos plenamente realizados, nós não seremos plenamente realizados, nós não seremos plenamente felizes. Nós só seremos plenamente felizes quando nós estivermos junto de Deus, porque só Ele pode nos realizar, só Ele pode nos preencher. Nenhuma glória humana,
nenhum sucesso aqui na Terra, nenhum estado, às vezes, de felicidade aqui na Terra, de honra, de glória, poderá nos fazer plenamente felizes. Por quê? Porque realmente a verdadeira felicidade, ela consiste em estar junto de Deus. Não são nas glórias mundanas, não são nas honras mundanas, não são nas coisas que nós vivemos aqui na Terra que nós encontraremos a felicidade. A verdadeira felicidade está em Deus. E nós só encontraremos essa verdadeira felicidade quando nós estivermos juntos, unidos plenamente ao Pai. E essa união ao Pai nós devemos começar aqui na Terra, vivendo uma vida em perfeita caridade, em perfeita fé, em perfeita esperança, vivendo a graça santificante. E nós só encontraremos isso vivendo bem os sacramentos, vivendo bem a compaixão para o próximo, vivendo bem a palavra de Deus, não ignorando aquilo que a Bíblia coloca, mas quando nós vivermos aquilo que a Bíblia coloca plenamente, nós estaremos em união, em sintonia plena com Deus. Então é importante que nós possamos, desde já, vivermos uma vida unida a Deus na sua maior glória, na sua maior plenitude, para que um dia nós possamos enxergá-lo face a face e que ele possa realmente nos planificar, porque só ele que é capaz de nos planificar. O homem só encontra a sua verdadeira felicidade nele. Ele não encontra a sua felicidade nos seres humanos, nas criaturas. Quando ele deposita a sua esperança nas criaturas, ele está no caminho do inferno, não no caminho do céu. O caminho do céu é o caminho da renúncia, é o caminho do sacrifício, é o caminho aonde você sabe se privar, aonde você sabe se sacrificar, aonde você sabe viver uma vida muitas vezes mais difícil do que os outros, mas uma vida que tem sentido, uma vida que faz toda a diferença aqui e depois, porque para quem confia no céu, como diz aquela música do Dunga, aqui na terra já pode desfrutar. Então nós vamos viver o céu, mas nós devemos começar a vivê-lo aqui na terra. Vivendo então as virtudes morais, as virtudes cristãs, as virtudes que adquiridas, infusas, para que nós possamos depois viver a plenitude da glória de Deus, que Ele nos dará então quando nós o veremos face a face. No próximo vídeo, nós vamos continuar a discorrer esse importante assunto que é o céu, a visão beatífica de Deus. Espero que todos estejam gostando desse vídeo. Muito obrigada a todos pela atenção, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.